A primeira vez que meu chefe parou de me cortar foi no instante em que eu disse que tinha vendido o aplicativo que ele passou anos fingindo que não existia. Meu nome é Freya Caldwell, e na festa de Natal da empresa eu estava fazendo o que sempre fazia, perto o bastante para ser útil, mas longe o suficiente para não ser notada. Freya, chamou meu chefe, Martin Hale, sem sequer me encarar. Você pode me entregar o pão que eu preparei? Em seguida, ele voltou a encher Evan Brooks de elogios. Evan estava relaxado na cadeira, com o copo erguido, recebendo tudo como se tivesse merecido cada frase. Então Evan disse, olhando para mim com aquele sorriso de sempre: Ainda mexendo naquele app que vive te deixando exausta? Algumas pessoas riram baixo. Martin não fez nada. Ele nunca fazia. Aquele que você desenvolve na sua casa, acrescentou Evan. Como mesmo que chama? Aquele negócio de saúde? Não é um negócio qualquer, eu respondi. Minha voz me surpreendeu também. E eu vendi. A mesa travou. Evan soltou a risada primeiro. Você vendeu? Repetiu. Ah, tá. Quanto? Eu não sorri. Não dei explicações. Não olhei para Martin. 150 milhões de dólares, falei. O som depois disso não foi silêncio, foi pior. Alguém puxou o ar de repente. Um garfo bateu no prato. O rosto de Evan perdeu a cor como se o cérebro dele tivesse travado. Não tem graça, disse ele. Você só pode estar brincando. Olhei direto para ele. Não estou. Martin finalmente se virou para mim. Ele não parecia impressionado. Parecia assustado. Freya, disse ele devagar. Precisamos conversar imediatamente. Concordei com a cabeça uma única vez. Sem provas, sem histórico, sem parabéns. Levantei enquanto eles ainda tentavam decidir quem eu estava autorizada a ser. Antes de seguir Martin até aquela sala, existe algo que você precisa entender. A história que você está prestes a acompanhar é uma ficção. Essa obra explora conflitos inventados envolvendo poder, demissão e consequências. Os personagens e acontecimentos não existem, mas a lógica que sustenta tudo, sim. Martin segurou a porta do escritório aberta para mim, a mão tremendo. Quando ela se fechou atrás de nós, algo ficou claro pela primeira vez. Eu não os tinha impactado com dinheiro. Eu os tinha impactado por me tornar valiosa sem a autorização deles. Martin fechou a porta do escritório e não me convidou para sentar. Vamos ser diretos, disse ele, cruzando os braços. Você me surpreendeu completamente esta noite. Eu fiquei de pé. Você nunca veio perguntar. Isso não muda nada, retruquei. Se você está criando algo tão valioso, isso diz respeito à empresa. A palavra preocupações me atingiu mais forte do que qualquer outra coisa que ele já havia dito. Eu já tinha ouvido antes, mas nunca direcionada a mim. Estou aqui há 7 anos, eu disse. Você sabe exatamente no que eu me dedico. Martin franziu o senho. Você faz um suporte consistente, mantém tudo funcionando. Era sempre essa frase, trabalho de suporte, nunca liderança, nunca visão. A voz de Evan ecoou na minha cabeça, firme e cheia de si nas reuniões. E se a gente apresentar o recurso assim, com toda a sala focada nele? Minha proposta da semana passada, reformulada com melhor timing e um tom mais seguro. Você lembra do painel de análise? Aquele que os clientes elogiaram no ano passado? Martin assentiu devagar. Foi o Evan quem apresentou. Eu construí, eu disse. Ele só colocou o nome dele. Martin suspirou. Freya, você é muito boa executando. O Evan tem presença que conta. Presença? Repeti. É assim que você chama pegar o mérito? O maxilar dele endureceu. Você está sendo injusta. Estou sendo honesta, respondi. Vi minhas ideias ganharem forma com outras assinaturas. Treinei pessoas que foram promovidas antes de mim. Fiquei até tarde enquanto você pedia para eu ter paciência. Martin balançou a cabeça. Você nunca cobrou. Eu cobrei em silêncio, eu disse. Você apenas nunca percebeu. O silêncio entre nós se prolongou.
não o silêncio chocado da mesa do jantar. Esse parecia ensaiado. Você sempre foi certinha aqui, ele disse enfim. Confiável, sem drama, pronta. Ali estava, a verdade crua. Concordei mais uma vez. Por isso você nunca prestou muita atenção. O celular dele vibrou na mesa. Ele olhou a tela, depois voltou o olhar para mim, recalculando. O que mais você está escondendo da gente? Questionou. Encarei-o firme. Apenas as partes da minha vida para as quais você nunca reservou espaço. Quando deixei o escritório dele, enxerguei o padrão sem esforço. Eu não tinha escapado do controle. Eu tinha sido colocada ali com cuidado porque era conveniente. Comecei a trabalhar de casa 2 dias na semana depois que Martin disse que era uma medida temporária. Você parece desgastada, disse ele, sem intenção de ferir. Isso deve te ajudar a recuperar o fôlego. O que ele queria dizer era que eu tinha virado alguém fácil de ignorar, sem uma cadeira vazia para lembrá-lo disso. À noite, depois que eu desligava o notebook da empresa, eu ligava meu computador pessoal, minha própria conta, sem drives compartilhados, sem ferramentas emprestadas. Você ainda está programando, né? Minha irmã Nora perguntou uma vez ao telefone, depois de tudo que eles fazem com você. Não faço isso por eles, respondi. Faço para que algo me escute quando eu tocar. A ideia era simples, quase vergonhosa de admitir. Um aplicativo básico que registrava hábitos diários do jeito que gente de verdade vive, não do jeito que executivos imaginaram. Sem termos complicados, sem discursos motivacionais exagerados, apenas incentivos pontuais e informações sinceras. A primeira versão mal funcionava. Trava quando tento registrar as refeições, comentou Nora. Eu sei, respondi. Vou arrumar. Você disse isso ontem. Resolvi o bug de ontem. Reescrevi algumas partes à 1 da manhã e de novo às 3. Quando algo dava errado, não havia ninguém para quem pedir socorro. Nenhuma mensagem no chat da equipe aparecia empolgada com sugestões, só eu e o erro na tela. Testei em mim mesma por semanas. Falhou em silêncio, como tudo que é ignorado. Depois, começou a engrenar. No trabalho, mencionei o problema uma vez, não numa reunião, só ali perto da máquina de café. Tô criando algo, disse a Evan em tom neutro. Ele soltou um sorriso torto. Aquele aplicativo de sempre, está ajudando alguém? Eu disse. Ajudando de que jeito? Ele perguntou já se afastando. Deixa quieto, respondi. Ele riu enquanto se distanciava. Se isso importasse, Martin se importaria. Naquela noite, fiquei encarando a tela por mais tempo que o normal. Depois, abri os registros de falhas e segui em frente. Nenhum aplauso, nenhum reconhecimento, mas o aplicativo começou a fazer algo que a empresa nunca sequer arriscou. Ele reagiu quando eu apareci. Evan parou com as piadinhas na semana em que percebeu que eu tinha parado de justificar. No começo, era na base da indireta. Então, uma manhã, encostado na minha mesa, disse: Seu appzinho ainda te tira o sono? Não levantei o olhar. Ele não é pequeno. Ele sorriu como se essa fosse a piada. Afinal, para que serve? Você não usaria, respondi. Isso chamou a atenção dele. Por que não? É para quem conclui as coisas, respondi. O sorriso dele desmanchou por um instante. Depois disso, as perguntas mudaram. Menos sarcásticas, mais objetivas. Os usuários já pagam? Vocês guardam os dados localmente ou em nuvem? Vocês criaram essa lógica ou copiaram de algum lugar? Respondi parcialmente e deixei outras no ar. Ele concordou com a cabeça, como quem arquiva algo na memória. O sinal de alerta veio na reunião de produto. Evan pigarreou e ficou posicionado ao lado da tela. Tenho refletido sobre engajamento, disse. E se a gente focasse em pequenas ações diárias em vez de metas enormes? Lembretes suaves, sem pressão. Meu estômago revirou. Ele mostrou slides que não existiam no dia anterior. Gráficos claros, texto simples, o raciocínio central do meu aplicativo, sem o nome e devolvido como uma ideia brilhante. Martin inclinou-se para a frente. Interessante, comentou. Bem centrado no usuário. Evan deu de ombros. As pessoas não precisam de motivação exagerada, elas precisam de estrutura.
Falei antes de controlar. Isso não é inovador. A sala voltou toda para mim. Evan sorriu. Nada novo. A diferença está na execução. Martin assentiu. Exatamente. A visão faz diferença. Olhei para Martin esperando que ele pelo menos reconhecesse de onde veio essa visão. Ele não respondeu, nem precisava. Após a reunião, Evan me alcançou perto dos elevadores. Fica tranquila, disse ele. Ideias aparecem por aqui o tempo todo. Olhei fixo para ele. Algumas ideias não aparecem, são puxadas de alguém. O rosto dele enrijeceu. Cuidado, Freya. Naquela noite eu não codifiquei, eu organizei. Listei data por data, bloqueei cada acesso, documentei tudo. O silêncio que antes me deixava invisível, agora parecia um convite para que alguém interferisse. O e-mail chegou numa terça-feira de manhã com um assunto que não tentava parecer espontâneo. Interesse em compra estratégica. Li 2 vezes antes de digitar a resposta. Nem sim, nem não. Apenas estou avaliando. A ligação veio naquela tarde. Um homem chamado Daniel falou primeiro, voz calma, quase ensaiada. Disse ser diretor de produto em uma empresa de tecnologia de médio porte com sede em San José. Explicou que estavam monitorando discretamente ferramentas promissoras. Gostamos do que você criou, disse ele. Acreditamos que se encaixa no nosso portfólio. Eu permaneci em silêncio. Queremos adquirir o aplicativo por completo, continuou. Vocês sairiam de cena. A gente integraria toda a lógica à nossa plataforma. E quando mencionei os usuários, houve uma pausa. Otimizaríamos engajamento, monetização, escala. Seríamos transparentes. Eu disse que isso ampliaria as vendas. Daniel respondeu. Mais notificações, parcerias. Vocês transformariam isso em ruído. Eu disse que transformaríamos em lucro. O valor oferecido foi tão alto que me faltaram palavras. Não era dinheiro para assumir do mapa, mas era dinheiro para mudar de vida. Agradeci e solicitei a minuta. Naquela noite, abri o documento no meu laptop pessoal. Cláusula por cláusula, apagava as razões pelas quais o aplicativo tinha nascido. Controle escorregando, privacidade evaporada, a confiança silenciosa que os usuários colocaram em mim, tratada como um número numa tabela. Imaginei contar para Martin. Imaginei a cara dele ao perceber que alguém enxergava valor onde ele nunca teve interesse em olhar. Então, encerrei o documento. Na chamada seguinte, Daniel não enrolou. Você conferiu os termos que eu passei? Perguntei. E eu não vou vender. O silêncio durou alguns segundos. Você está deixando dinheiro na mesa, disse ele, medindo as palavras. Estou protegendo o que construí, respondi. Podemos aumentar a oferta. Não, repeti. Não é uma questão de número, ele suspirou. Profissional, mas atento. Oportunidades assim são raras. Eu sei, respondi. Por isso estou recusando. Finalizamos a ligação de forma cordial, sem ameaças, sem drama. Menos de uma semana depois, mais 2 e-mails chegaram. Remetentes diferentes, assuntos parecidos. Não comemorei dizer não. Observei o que tinha se transformado. As pessoas começaram a notar. Martin não esperou passar o período das festas. Ele me chamou ao escritório na segunda-feira seguinte e fechou a porta com mais força do que precisava. Você expôs a empresa ao ridículo, disse ele. Eu apenas respondi a uma pergunta, retruquei. Ele não se sentou, caminhava de um lado para o outro agitado. Você fez um anúncio pessoal num evento corporativo. Você deixou o Evan me ridicularizar num evento da empresa, eu respondi. Por anos. Martin parou a caminhada. Isso não é sobre sensibilidade, é sobre exposição. Exposição ao quê, pedi? À responsabilidade, ele continuou. Você desenvolveu um aplicativo enquanto era funcionária daqui, no seu tempo livre. Eu disse, usando meu próprio equipamento. Ele me encarou daquele jeito típico de gerente que decide duvidar de algo antes de ouvir a prova. Vamos confirmar isso. Naquela tarde surgiu um e-mail na minha caixa. Recursos humanos. Assunto:
Avaliação de possível conflito de interesses. Sem acusações diretas, só o suficiente para soar oficial. Não respondi de imediato. Fui para casa e abri uma pasta que eu vinha organizando em silêncio há meses. Comets, com horário e data. Números de série de dispositivos, faturas de serviços em nuvem pagas do meu bolso. Prints mostrando Evan fazendo perguntas que eu nunca respondi. Imprimi tudo. Às 22h47 daquela noite, meu celular tocou. Era Evan. Deixei cair na caixa postal. Ele ligou de novo às 23h12, depois outra vez, perto da meia-noite. Na quarta tentativa, atendi. "O que você quer?" perguntei. "Você não precisava ter feito isso", ele disse com a voz tensa. "Poderíamos ter resolvido de portas fechadas." "Resolvido exatamente o quê?" pedi. "Sabe de uma coisa?" ele disse. "Você insinuou que eu roubei algo." "E você se apropriou", eu disse. "Você ocupou um espaço que nunca foi seu." "Você está colocando todos num risco desnecessário", ele devolveu. "Eu não enviei o e-mail", eu disse. "Foi o RH." Silêncio. "Você realmente acha que eles estão contigo?" ele perguntou. "Acho que a documentação tá", respondi. Ele desligou sem se despedir. Na manhã seguinte, Martin mandou um e-mail pedindo que eu apresentasse os documentos numa reunião formal. Respondi com uma linha só: pronta e disponível. Pela primeira vez desde que entrei ali, ninguém tentou me interromper. Todos estavam aguardando para ver o que eu mostraria. A sala de conferência parecia pequena demais para o que pretendiam fazer. Martin estava na ponta da mesa. À direita dele, uma mulher do RH chamada Linda. Mãos cruzadas, expressão impassível. Do outro lado, um advogado da empresa que eu só tinha visto uma vez. Evan sentou ao lado dele, inquieto, balançando o pé sem parar. O advogado começou. "Estamos aqui para esclarecer dúvidas sobre propriedade intelectual referente a um aplicativo desenvolvido enquanto Freya Caldwell trabalhava na empresa." Martin concordou com a cabeça. "Queremos apenas clareza." Coloquei minha pasta sobre a mesa, ainda fechada. "Freya", disse Linda com delicadeza, "você utilizou recursos ou tempo da empresa para construir esse aplicativo?" "Não", respondi. O advogado inclinou-se. "Tem certeza de que está tudo registrado?" Retruquei. Ele fez um gesto. "Por favor." Abri a pasta. "Estes são os registros de desenvolvimento, cada commit com data e hora fora do expediente. Estes são os números de série do meu notebook e celular particulares. Estas faturas mostram serviços em nuvem vinculados à minha conta pessoal." Martin franziu o senho. "Você nunca mencionou isso." "Você nunca perguntou", respondi. O advogado folheou lentamente e afirmou que aquela estrutura jamais foi conectada aos sistemas internos. "Nunca", confirmei. Evan soltou uma risada curta. "Isso não é toda a história." Todos olharam para ele. "Você não fez isso isolada", disse ele, apontando. "Conversei com ela sobre a ideia, ajudei a desenvolver." A advogada levantou os olhos. "Você conversou com ela sobre o pedido." "Evidente", rebateu Evan. "Se eu não tivesse pressionado, ela não teria finalizado." O ar ficou pesado. Linda interrompeu a anotação. Os olhos de Martin desviaram. O advogado fechou a pasta. "Sr. Brooks", disse com cautela, "o senhor acessou ou colaborou com algum projeto que não lhe foi atribuído?" Evan hesitou. "Quer dizer, foi algo informal." "Não foi isso que perguntei", disse o advogado. Evan abriu a boca e a fechou de novo. O rosto dele ficou rubro. Ninguém tentou suavizar. Martin pigarreou. "Vamos suspender a reunião." O advogado concordou. "É o mais adequado." Enquanto todos se levantavam, ninguém olhou para mim. Os olhares estavam em Evan, recalculando tudo. Peguei minha pasta e deixei ali sobre a mesa. A prova falava por si. A primeira mudança aconteceu em silêncio. Antes do almoço, um e-mail do RH chegou. Sem cumprimento, sem rodeios. Apenas um título e um parágrafo. A partir deste momento,
Evan Brooks não integra mais o quadro de funcionários da North Lake Systems, por conduta inadequada e risco jurídico grave. Li uma vez, depois outra, sem triunfo, apenas sentindo o peso do que vinha a seguir. Naquela tarde, Martin me chamou novamente. Desta vez a porta permaneceu aberta. Estamos passando por uma auditoria interna, declarou, escolhendo as palavras como quem pisa em vidro. Algumas decisões de liderança estão sob revisão. Perfeito, respondi. Ele assentiu. Um cliente importante suspendeu o contrato. Alegaram falta de confiança na supervisão. Acontece, eu disse. O maxilar de Martin se enrijeceu. Eles citaram a sua situação. Um silêncio se instalou entre nós. Não era agressivo, apenas revelador. 2 dias depois, chegou outra mensagem, dessa vez do setor jurídico. Em anexo, uma declaração formal reconhecendo o seu desenvolvimento independente do aplicativo e confirmando que a North Lake Systems não reivindica a propriedade intelectual. No anexo havia uma carta redigida com cuidado, impecavelmente neutra. Lamentamos qualquer mal-entendido que possa ter surgido. Reconheço esse vocabulário. Não era desculpa, era a contenção. Martin me ligou de novo antes do fim da semana. Valorizamos o seu trabalho, disse ele. A empresa lamenta se em algum momento você se sentiu descartada. Bom, eu não me senti ignorada, respondi. Eu fui. Ele respirou devagar, tentando medir o próximo passo. Estamos dispostos a discutir as próximas etapas. Eu já discuti, respondi. Ele me observou buscando alguma reação. Raiva, ressentimento, hesitação, não dei nada disso. Naquela noite, Linda, do RH, passou pela minha mesa. Só para registrar, disse ela baixinho. Você conduziu isso muito bem. Eu registrei tudo, respondi. Ela acenou uma vez e seguiu. Quando o escritório retomou a rotina, o eixo havia mudado. Nenhum aviso foi feito, nenhuma moral foi ensinada, mas Evan se foi. A autoridade de Martin tinha encolhido e os registros agora exibiam o que eu sempre soube. Justiça não precisa de palestra quando é precisa. Martin esperou até que o ambiente parecesse estável novamente antes de me chamar. Sente-se, disse ele, apontando para a cadeira diante da mesa. A voz mais branda. Isso já me dizia que a conversa não era sobre reparação, era sobre alcance. Estávamos debatendo, começou, como falhamos em reconhecer o seu potencial. Fiquei de pé. Vocês perceberam quando ficou caro. Ele não contestou. Queremos resolver isso. Ele empurrou um documento pela mesa. Novo cargo, liderança de produto, respondendo direto a mim, participação societária, poder de decisão. Não toquei no papel. Esta empresa está entrando em um novo ciclo, ele prosseguiu. Poderíamos usar alguém com o seu olhar. Meu olhar? Eu disse. Ou minha influência. Ele suspirou. Não vamos colocar assim. Vamos ser sinceros, retruquei. Vocês querem que eu volte a entrar no prédio? Os olhos dele desceram para o documento. Estamos te oferecendo um lugar na mesa. Estão me oferecendo proximidade, eu disse, não confiança. Martin recostou-se na cadeira. Freya, imagine o que poderia mudar estando aqui dentro. Já imaginei, eu disse. Mudei o que aconteceu comigo. Ele parou. Existe a possibilidade de reinvestimento alinhando interesses. Aí está, murmurei. Ele não rebateu. Você me ignorou quando eu não custava nada, continuei. Agora negocia porque não pode perder. Não é pessoal, afirmou Martin. É sim, respondi. Você só não estava bancando isso. Peguei um envelope na bolsa e coloquei sobre a mesa. O que é isso? Ele perguntou. Minha carta de demissão, respondi. Válida daqui a 2 semanas. Ele encarou o envelope. Você está abrindo mão de tudo o que oferecemos? Estou abrindo mão do que vocês exigem, devolvi. Podemos ajustar a proposta, disse rápido. Não há negociação, respondi. Você não poderá mais manipular meu trabalho quando perceber o valor nele. Me virei em direção à porta.
Freya, chamou Martin, a voz tensionada. Isso poderia ter sido diferente. Parei sem olhar para trás. Eu disse, você simplesmente escolheu não enxergar. Na última vez em que me sentei na minha mesa, ela já estava vazia. Martin estava a poucos passos, mãos nos bolsos, observando enquanto eu deixava meu crachá sobre o tampo onde antes ficava meu teclado. Não vou fingir que isso não machuca, disse ele. Você poderia ter nos levado mais longe. Quer dizer que eu poderia ter levado você? Respondi. Ele fez uma careta, mas não desmentiu. Cometemos erros. Você fez contas, eu disse. E as contas deixaram de fechar. Ele se aproximou. Evan se foi. A auditoria está instalada. Você mostrou seu ponto. Eu não vim para provar nada, respondi. Vim para encerrar. Martin assentiu devagar. Você sabe que o conselho não está satisfeito. Eu sei. Eu disse que era para não estarem. Ele vacilou e disse, só para constar, você estava certa. Isso não é arrependimento, eu respondi. Isso é só remorso pelo timing. Ele baixou os olhos. Poderíamos ter tentado mais. Você poderia ter ouvido, eu disse. Isso sempre foi o bastante. Peguei a bolsa e caminhei até a porta. Martin não veio atrás desta vez. Freya, ele chamou. Mais baixo agora. Espero que saiba que nunca pretendemos te afastar. Não afastaram, respondi. Só deixaram claro que eu não cabia ali. Eu escolhi sair. Do lado de fora, Linda, do RH, acenou uma vez enquanto eu passava. Sem reunião de despedida, sem formalidades, só reconhecimento. A placa de Evan já tinha desaparecido. A influência de Martin agora se limitava a comissões e e-mails cautelosos. Um sistema que priorizava volume ao invés de valor foi obrigado a expor suas rachaduras. Não olhei para trás. Depois, quando me perguntaram como foi ir embora, eu não falava de dinheiro ou revide, falava de eixo. Eis o que carrego. Se um lugar só te valoriza quando sua ausência custa, é porque nunca foi feito para te ver crescer. Ficar calado para sobreviver te consome mais rápido do que partir para se proteger. Respeito próprio não berra nem fere. É a escolha silenciosa de parar de entregar seu talento a quem confunde acesso com vantagem. Fechei a porta atrás de mim. Não bateu. Não ecoou. Fechou como algo permanente se fecha. Precisa, decidida e definitiva.